Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amados, aprove a Deus que estivéssemos aqui, amados, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Chegamos à nossa lição de número 12, onde o título é A Urgência do Discipulado. Penúltima lição do nosso trimestre, e nós vamos discorrer, essa lição e aprendermos um pouco mais sobre o discipulado. O nosso texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado em um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus. São 2 livros, irmãos. Mateus 28, do 16 ao 20, e também em Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas os irmãos, creio que já leram em vossos lares. Temos, amados, nessa lição 3 tópicos. Primeiro tópico: o que é discipulado? O segundo tópico: o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E terceiro e último tópico: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Amados, o que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo. Nosso comentarista colocou que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso, amados, é o que significa discípulo, o que é ser discipulado. Dentro desse tópico, nós temos 2 subtópicos, Antes disso, amados, um discípulo, ele é um seguidor de Jesus, que aprende com seus ensinamentos, que caminha conforme a vontade do Senhor, que a cada dia busca parecer mais com Ele em suas decisões e atitudes, e que recebe, amados, a missão de fazer mais discípulos. E o nosso primeiro subtópico, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então, discípulo, seguidores de Jesus. E eu coloquei aqui, amados, Mateus 28, 19, que está na nossa leitura bíblica em classe. Jesus disse: Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Essa disponibilidade, amados, é de todo cristão. Mas, para isso, amados, é preciso, amados, caminhar juntos, Eu creio que nessa aula, amados, Deus colocou em meu coração, claro, vamos falar
também, né, de aprendizes, de alunos, de pessoas, de novos convertidos, mas vamos falar mais, amados, com os discípulos, né, com os mestres, os ensinadores. Amados, é preciso se dispor, né? É preciso investir tempo em relacionamentos com novos convertidos, em pessoas não crentes, em pessoas que são carentes do ensino, né? Compartilhar a vida, acompanhar essas pessoas. No decorrer da lição, os irmãos vão ver que é preciso muita dedicação, muita dedicação. Mas nós vamos entender também que não é uma mera solicitação, amado, né? É um mandado, é uma ordem. Ide, fazei discípulos. Amém, meus amados? O segundo subtópico vai falar da grande comissão, né? A grande comissão, que também está lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Na nossa revista, o discipulado não é uma opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A palavra do Senhor, lá em Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O objetivo, amados, do discipulado bíblico é levar as pessoas a conhecerem a salvação que está em Jesus Cristo. A partir daí, essas pessoas também, amados, elas também serão discípulos, serão discípulas e seguidoras do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, farão novos discípulos, né? E não sei se os irmãos conhecem, mas há um ditado popular, né? É ovelha gerando ovelha. Esse é o objetivo do discipulado, né? Do discipulado bíblico, amados. Isso acontece através da nossa vivência no Evangelho, né? Da nossa pregação, das nossas atitudes, né? Do nosso acompanhamento a essas pessoas, né? Após serem alcançadas pela salvação do nosso Senhor. Caminhamos juntos com elas, ajudando-as a andar, né? Assim como o nosso Mestre deseja. Esse é o desejo do nosso Mestre, nosso Senhor, né? Esse é o grande objetivo, amados, da grande comissão. Amém, meus amados? E o terceiro subtópico, a educação cristã. Vai falar aqui da doutrina, né? A doutrina dos apóstolos, lá em Atos 2:42. Vamos ler, amados. Atos 2:42 está na própria lição. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Está dentro, amados, do corpo doutrinário de Jesus, que Jesus nos ensinou, e que ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, a doutrina, né? A perseverança na doutrina, no ensino. Não se pode, amados, levantar para ensinar se não sentamos para aprender.
E veja bem, amados, é interessante também pensarmos que se nós precisamos sentar para aprender, precisamos também tomar o cuidado de não parar de aprender. Por quê, amados? Se nós paramos de aprender, nós corremos o risco de parar de ensinar. Por isso, amados, essa perseverança no aprendizado, né? Nós temos tantos cursos, né? Nós temos tantos acessos, né? E nós precisamos nos dedicar, né? É esse o desejo do Senhor, é essa ordem que nos foi dada. E se nós fomos chamados para o ensino, que nós possamos nos dedicar ao ensino, não é verdade, amados? A aprender para que possamos também ensinar pautado na palavra, né? Que nós possamos contribuir para o crescimento sadio, né? O crescimento numérico e, consequentemente, o crescimento sadio da nossa igreja. Amém, meus amados? O segundo tópico vai falar do tripé do discipulado. 3 palavras aí, e é palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. E dentro desse tópico, amados, nós temos também aqui 4 subtópicos que nós vamos discorrer neste momento. E o primeiro, óbvio, vai falar da palavra, da genuína palavra, que é nada mais, nada menos, amados, que a autoridade das Escrituras, ela é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Amados, é um privilégio para cada um de nós, cristãos, discípulos, falar da palavra do Senhor. Mas também, amados, temos que ter o entendimento que é uma responsabilidade, né? Lá em Salmo 119, 105, versículo 105 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa, amados, é a certeza. Essa é a certeza que nós temos e que pode ser revisada todas as vezes que se coloca a Bíblia como singular, como condutora e construtora da identidade cristã. Então, percebam, amados, a responsabilidade que nós temos, né? Porque hoje, amados, nós não temos os apóstolos em pessoa para nos auxiliar, mas eles continuam nos ensinando através da palavra. Nós precisamos criar essa identidade, amados, e sempre pautados na palavra, trazermos o verdadeiro, o genuíno ensino. Amém, amados? Segundo subtópico, a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar, amados, da mesma crença é comunhão. Quem está, amados, habituados a vir nos nossos cultos de ensino, com certeza já ouviram essa palavra no grego, que significa comunhão, é a palavra koinonia, né? Que significa também compartilhar ou
participar naturalmente de algum evento em comum, né, de algum evento comum ou acordo, né? Então, koinonia é comunhão, é compartilhar, né? E aqui, amados, me chamou bastante a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu peguei, claro, podemos compartilhar, podemos enumerar aqui muitas coisas que nós podemos e que precisamos compartilhar, mas eu quero ser breve. Eu peguei aqui o tempo, compartilhar o tempo, amados. É uma peça, amados, preciosa, né, para um discípulo cristão. É importante, amados, ter tempo. É importante ter tempo e atenção com cada uma dessas pessoas. Dedicar seu tempo aos discípulos. Amados, nós vivemos hoje numa correria, né, do dia a dia, e muitas vezes nós nos escondemos nessa correria, né? Nós justificamos muitas coisas usando a correria, né? Mas, amados, mesmo na correria do dia a dia, nós podemos hoje enviar uma mensagem, né, para um aluno, para um novo convertido, né? Uma mensagem dizendo que lembrou-se dela, né? Que está orando por ela. Os irmãos sabem, faz uma diferença, né? Uma enorme diferença. Saber que, né, mediante esse tempo tão turbulento, né, onde os relacionamentos são tão assim, frios, né, amados? E alguém se preocupar contigo, né? Isso faz uma diferença, e isso, amados, é comunhão, né? É compartilhar o tempo que nós temos, né? É dedicar esse tempo a esse chamado, né? Ao discipulado. Amém, amados? O terceiro subtópico, a comunhão na igreja de Jerusalém. Lá em Atos 2, 44, que também está em nossa lição, vai dizer assim a palavra do Senhor: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo, amados, uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas, amados, de compartilhar algo, mas também de unidade. Precisamos estar unidos. Ora, eu não posso chamar o meu companheiro de banco, o meu companheiro de ministério, de irmão, amados, e ir contra, né, ao meu irmão. Eu preciso estar com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Amém, amados? Amados, no quarto subtópico, vai tratar de serviço, né? O serviço, amado, trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O serviço prestado a pessoas é uma característica, mas importante dos discípulos de Jesus Cristo. Um discípulo, ele precisa estar disposto a carregar o fardo das outras pessoas. O discípulo, ele precisa estar disposto a consolar quem precisa de consolo. O Senhor, amados, ele supre as necessidades das outras pessoas através do irmão, através da irmã. Então, por isso eu falei lá no início da responsabilidade, né? Do privilégio, porém, da responsabilidade, do preparo, né? Quanto nós precisamos estar preparados e dispostos. Amém, amados? E o terceiro e último tópico,
o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Temos também aqui 3 subtópicos. O primeiro, o crescimento espiritual. Crescimento espiritual. A palavra do Senhor Jesus, em 2 Pedro 3,18, vai dizer: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, também lá em Efésios, capítulo 4 e versículo 15, vai dizer assim: antes, seguindo a verdade, a caridade, o amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso significa, mas crescer em graça, em amor, em fidelidade, bondade. A vida, amados, a vida cristã é esse crescimento, né? Não se trata simplesmente de crescer com o tempo, né? E aí eu coloquei até como exemplo aqui, a criança quando ela nasce, já existe ali, amados, toda uma programação, né? Vamos colocar assim, para que cresça, para que se desenvolva, né? Seu corpo, né? Também um crescimento em sabedoria, mas, amados, o crescimento na graça, a fé diante do Senhor, diante de Deus, é preciso esforço, né? Temos entendimento, amados, de que a cabeça da igreja é Cristo, mas cada um, individualmente, precisa crescer. Amém, amados? Vamos correr. O segundo subtópico, crescimento numérico. O comentarista colocou: o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Lá em Atos 2:47, está na nossa revista, Atos 2:47, diz assim a palavra do Senhor: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Meus amados, crescimento sadio da igreja é consequência do discipulado. O discipulado pautado na palavra. Claro que nós vemos hoje, amados, uma preocupação, né, para o crescimento numérico, e nos preocupa porque nós vemos aí templos lotados, né, mas nós precisamos sim nos preocupar também, amados, com o crescimento numérico, mas creio eu que principalmente com o crescimento sadio, né? Um crescimento espiritual. Esse é o crescimento sadio. Amém, amados? Amados, e para concluir, terceiro e último subtópico, o exemplo da igreja de Antioquia, da Síria. Barnabé, aqui, ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, novos convertidos, né? Ele concluiu que ninguém seria melhor que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa, amados, com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro da igreja. Eu peguei aqui, amados, para concluir a nossa lição, algumas diferenças. Eu achei bastante interessante algumas diferenças entre o crente e o discípulo. Né? O nosso comentarista ele colocou aqui que
que a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas, né? E é interessante, amados, que o crente, ele espera pães e peixes. O discípulo, ele é um pescador. O crente, amados, ele precisa de ser sempre estimulado. O discípulo, ele procura estimular as outras pessoas. O crente, ele é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo, ele aproveita-as para exercer a sua fé. O crente exige que outros o visitem. O discípulo, ele visita. O crente sempre vai responder talvez. O discípulo, ele responde, eis-me aqui. E para concluir, amados, o crente pede que outros orem por ele. O discípulo, ele ora pelos outros. Amém, amados? Que nós possamos ser discípulos e fazer discípulos. Que nós possamos nos dedicar, que nós possamos nos preparar. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe e eu agradeço a rica oportunidade que me foi concedida. Amém?